Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados, é um prazer, é uma alegria estar com os irmãos novamente. Agora para expor o livro do profeta Jeremias. Depois de uma exposição gloriosa do livro do profeta Isaías, feita pelo nosso amado irmão professor Ricardo, agora estarei com vocês durante esses 52 capítulos que fazem parte do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e estarei com os irmãos durante essa jornada. Esse livro recebeu o nome do seu autor humano, que começa com Palavras de Jeremias. Jeremias narra mais a respeito de sua vida pessoal do que qualquer outro profeta, falando do seu ministério, das reações dos seus ouvintes, suas provações e seus sentimentos pessoais. Seu nome significa Yahvé lança ou Yahvé eleva, e no sentido de colocar os fundamentos, até mesmo Yahvé estabelece, designa ou envia. Jeremias, que serviu tanto como profeta como sacerdote, era filho de um sacerdote chamado Ilquias. Ele era originário da pequena vila de Anatote, hoje chamada de Anata, que fica aproximadamente 4,5 km a nordeste de Jerusalém, nas terras herdadas pela tribo de Benjamim. Como uma lição prática para Judá, Jeremias nunca se casou. Observamos isso no capítulo 16, versos de 1 a 4. No seu ministério, ele foi auxiliado por um escriba chamado Baruque, a quem ditava suas profecias e que tanto registrava suas palavras, como tinha sob a sua custódia os rolos que continham as mensagens proferidas pelo profeta. Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão, teve uma vida cheia de conflitos por causa das predições de castigos que vieram por meio da invasão dos babilônios. Ele foi ameaçado, tentaram-lhe tirar a vida, foi colocado em cadeias, forçado a fugir do rei Eliaquim, humilhado publicamente por um falso profeta e lançado num fosso. Jeremias exerceu um ministério direcionado, na maioria das vezes, ao seu próprio povo de Judá, mas que, algumas vezes, se estendeu a outras nações. Ele pediu com insistência a seus contemporâneos que se arrependessem para que, desse modo, pudessem evitar o castigo de Deus por meio de uma invasão. Uma vez que a invasão era certa, depois que o povo não manifestou arrependimento, ele suplicou que o povo não resistisse aos invasores babilônios para evitar sua total destruição. Ele também pediu aos delegados de outras nações que dessem ouvidos aos seus conselhos e também se submetessem aos babilônios. Ele profetizou a respeito de castigos divinos contra várias nações. O período do seu ministério, que aconteceu ao longo de 5 décadas, vai do 13º ano do rei Josias de Judá, registrado no capítulo 1, verso 2, em 627 a.C., até depois da queda de Jerusalém diante da Babilônia, em 586 a.C. Depois de 586 a.C., Jeremias foi forçado a partir com o remanescente de Judá para o Egito. Ele possivelmente ainda atuava em seu ministério profético em 570 a.C. Uma nota rabínica diz que quando a Babilônia invadiu o Egito em 567 a.C., Jeremias teria sido levado cativo para a Babilônia. Ele pode ter vivido até escrever a cena final do seu livro, em 561 a.C., na Babilônia.
quando o rei de Judá, Joaquim, que estava cativo na Babilônia desde 597 a.C., recebeu permissão para ficar em liberdade durante os últimos dias de sua vida. Jeremias, se ainda estivesse vivo nesse tempo, deveria ter entre 85 e 90 anos de idade. Mas vamos então entrar no texto propriamente dito. No capítulo 1, dos versos 1 a 3, nós temos a inscrição geral, o título desse livro, contendo o local da chamada de Jeremias. Anatote, como eu disse, distante 4,5 km ao nordeste de Jerusalém, no território de Benjamim. A cidade era designada aos levitas. Também temos o tempo da continuação do ministério público de Jeremias, que vai do 13º ano do reinado de Josias até o 11º ano e últimos dias do reinado de Zedequias, incluindo até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Dos versos 4 a 10 do capítulo 1, nós temos o chamado do Eterno na vida de Jeremias ao ofício profético, sua modesta objeção em atendê-lo, justificando sua incapacidade e inexperiência, e uma ampla incumbência dada a ele para a sua execução. Dos versos 11 ao 16, nós temos as visões de uma vara de amendoeira e de uma panela a ferver, significando a aproximação da destruição de Judá e de Jerusalém pelos caldeus. Dos versos 17 a 19, nós temos o encorajamento dado ao profeta para continuar destemidamente em seu trabalho, com uma garantia da presença de Deus com ele. Assim, ele é comissionado por aquele que certamente será o seu sustento. No capítulo 2, é provável que esse capítulo tenha sido o primeiro sermão de Jeremias após a sua ordenação. E é um sermão muito intenso e comovente, assim como são todos os livros dos profetas. Que ele não diga, eis que não sei falar porque sou uma criança. Porque tendo Deus tocado a sua boca e posto nele as suas palavras, nem ele nem ninguém poderia falar melhor. O objetivo do capítulo é mostrar ao povo de Deus as suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Tudo isso será feito por meio de repreensão e condenação, para que eles possam ser levados a arrepender-se dos seus pecados e assim impedir a destruição que viria sobre eles. A acusação apresentada contra eles é muito grande, as agravantes são desastrosas, os argumentos usados para a sua condenação são muito pesados e opressivos, e as advertências muito penetrantes e comoventes. O pecado do qual eles são mais particularmente acusados aqui é a idolatria, o abandono do Deus verdadeiro, seu próprio Deus, por outros deuses falsos. Do verso 1 ao 8, eles são informados que isso era ingratidão a Deus, que tinha sido tão bom para com eles. Dos versos 9 ao 13, que o fato de uma nação trocar o seu Deus não tinha precedente na história. Dos versos 14 ao 19, que com isto eles haviam se rebaixado e se arruinado. Dos versos 20 a 21, que eles haviam rompido as suas alianças e se degenerado em relação ao seu bom início, ao seu bom princípio. Dos versos 22, 23 e 35, que a sua impiedade era evidente demais para ser encoberta e grave demais para ser desconsiderada. Nos versos 24, 25, 33 e 36, que eles persistiam de forma sagaz e obstinada na idolatria e que eram incorrigíveis e incansáveis neste pecado. Nos versos 26, 29 e 37,
que eles eram confundidos pela sua idolatria e logo se envergonhariam dela quando descobrissem que os seus ídolos eram incapazes de ajudá-los. No verso 30, eles ainda não haviam se convencido, nem se corrigido pelas repreensões da providência divina, sob a qual haviam estado. Nos versos 31 e 32, eles tinham demonstrado um grande desprezo a Deus. No verso 34, que com as suas idolatrias eles haviam se misturado com os assassinos mais antinaturais, derramando o sangue dos pobres inocentes. Seus corações certamente estavam tão duros, a ponto de não serem tocados nem humilhados quando seus pecados eram colocados diante deles. O capítulo 2 foi inteiramente voltado às repreensões e às ameaças ao povo de Deus por suas heresias em relação a ele. Mas nesse capítulo, não obstante a multiplicidade e a magnitude de suas provocações, que aqui são detalhadas, para exaltar a misericórdia de Deus e para mostrar que onde o pecado abundou, superabundou a graça, são feitos convites e encorajamentos generosos a eles para que se arrependam e se convertam. Aqui no capítulo 3, dos versos 1 ao 5, revela-se mais detalhadamente como eles foram maus, como mereceram ser completamente abandonados e ainda o quanto Deus estava disposto a recebê-los em sua bondade, caso se arrependessem. Nos versos 6 ao 11, nós vemos a impenitência de Judá e sua persistência no pecado, que são agravadas pelos julgamentos de Deus contra Israel, os quais deveriam servir-lhes como um alerta. Nos versos 12 ao 19, são transmitidos a esses apóstatas encorajamentos para que se convertam e se arrependam. Também lhes são feitas promessas da grande misericórdia que Deus havia reservado para eles, para as quais ele iria prepará-los ao trazê-los para casa, para si mesmo, como um pai que recebe seus filhos. Dos versos 20 ao 25 do capítulo 3, a acusação renovada contra eles por sua apostasia em relação a Deus, e a reiteração do convite para que se convertam e se arrependam. A esse convite são aqui acrescentadas as palavras que são postas em suas bocas, das quais eles fariam uso em seu retorno para Deus. No capítulo 4, versos 1 e 2, parece que os dois primeiros versículos desse capítulo bem poderiam ter sido acrescentados ao final do capítulo anterior, pois eles são dirigidos a Israel, às 10 tribos, como uma resposta à sua obediência ao chamado de Deus, orientando e encorajando-os a manterem a sua decisão. Dos versos 3 e 4, o restante do capítulo se relaciona a Judá e a Jerusalém. Eles são convidados a se arrependerem e a se converterem e a circuncidarem seus corações. Dos versos 5 ao 18, eles são avisados do avanço de Nabucodonosor e suas forças contra eles. Eles é dito que isso se deve aos seus pecados, dos quais são novamente exortados a se purificarem, lavando o coração da malícia e deixando de hospedar os maus pensamentos, porque o seu procedimento e suas obras trouxeram sobre eles essa calamidade. Finalmente, dos versos 19 ao 31 do capítulo 4, para abalá-los ainda mais com a magnitude da desolação que estava se aproximando, o próprio profeta lamenta amargamente e se mostra solidário ao seu povo pelos flagelos que o Senhor traria sobre eles e o abismo a que os levaria.
representando-a como uma conversão do mundo ao seu caos inicial, em que a terra era sem forma e vazia, e os céus não tinham luz. O Senhor assolaria a terra, mas não a consumiria totalmente. E assim, amados, concluímos a exposição do dia de hoje. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 4, verso 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Essa cirurgia, a circuncisão, significava cortar um pedaço de carne que poderia trazer em suas dobras doenças que poderiam ser transmitidas à esposa. Isso era importante para a preservação física do povo de Deus. Mas ela também era um símbolo da necessidade de ter um coração livre da doença mortal do pecado. A cirurgia verdadeira e essencial que deveria acontecer era interior, era no coração, onde Deus pede que sejam cortadas as coisas carnais que mantêm o coração distante de ser espiritualmente devotado ao Senhor, da fé verdadeira nele e de sua soberana vontade. Queridos, um bom dia de meditações e até amanhã, se Deus quiser.